Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Rei do Óleo Jabaquara. O carro de hoje, que a gente vai fazer a troca do óleo do câmbio automático e do filtro também do câmbio automático, é esse Toyota Yaris, tá? Ele é 1.5, ano 2019, tá? Tá com 79 mil quilômetros, tá? A gente vai agora fazer um teste de rodagem, fazer a avaliação dele no scanner e depois uma avaliação da amostra, né? Também do lubrificante atual. Estando tudo ok, a gente parte para a troca. Vocês aqui um pouquinho do nosso teste, né, pré-troca, tá? O Yaris tá aqui, ó, tá com 79.035 quilômetros, tá? E aí o que a gente faz? A primeira etapa, na verdade, é o scanner, tá? Então aqui a gente já passou no scanner, ó, sem nenhum código de erro, tá? Um carro passou com louvor aqui, né? E a gente faz o teste com o scanner até para verificar se existe, né, algum código de erro, né, ou alguma avaria relacionada à parte eletrônica do câmbio. E a gente olha também outros modos, a gente olha para motor também, a gente olha para ABS, porque muitas vezes o carro pode estar com algum defeito que aparentemente parece ser câmbio e às vezes não é, tá? Então esse carro aqui tá ok, então a primeira etapa do teste ele passou, né? Agora a gente vai sair para fazer um teste de rodagem com ele. E aí o teste de rodagem tem o objetivo de verificar se tem algum problema mecânico no câmbio. E aí durante o teste de rodagem a gente vai fazendo aqui alguns testes, né, para ver se o carro está patinando, se todas as marchas estão entrando, né, qual é o tempo, né, que ela está levando para trocar, né, em baixa rotação, em alto giro, tá? E aqui a gente vai monitorando também com o scanner, né? Eu posso inclusive monitorar qual é a marcha que o CVT está, né, ele está simulando agora nesse momento. Ele está lá, ó, situação da marcha em terceira marcha. Então ele está simulando como se ele estivesse em terceira marcha, tá? Então eu pego sempre vias, né, de baixo movimento, né, e também vias, né, de alta velocidade para poder fazer, né, um teste completo, né? O importante é você testar o carro em várias situações, né? Pra gente ter uma ideia agora, o carro tá quase 60 km por hora, um giro aqui de 1.500 giros, né? E ele tá simulando porque é um câmbio CVT, tá? Ele tá simulando quinta marcha. Na hora que eu acelerar para ver qual é a patinação, ele vai ter que reduzir para segunda, vamos ver. Ó, segunda, desenvolveu, sem patinação, vou liberando o pé, terceira, quarta, quinta marcha. Tá certinho, tá? Ou seja, o carro não apresenta patinação, tá? Ele consegue desenvolver na hora que você requisita, tá? E as marchas entrando no tempo certo. Estamos finalizando o teste de rodagem aqui com o Yaris, tá? Estou rodando com ele há mais ou menos uns 40 minutos. Temperatura do óleo agora, nesse momento, na faixa dos 88 graus, o que é normal, tá? Hoje está um dia quente e o CVT ele realmente trabalha com uma temperatura um pouquinho mais alta, tá? E aí o que eu sempre falo assim, por que é importante, né, fazer esses testes, né? Testar o carro no scanner, testar o carro andando com ele, fazer um teste de rodagem com ele, e ainda a última etapa que a gente vai mostrar daqui a pouco, que é a verificação do fluido atual, né? Verificar se ele está com cheiro de queimado, se ele tem muito resíduo. Por que isso é importante? Tanto para minha segurança quanto para a segurança do cliente, tá? Porque qualquer defeito que o carro apresentar, qualquer avaria, a troca do óleo do câmbio ela não vai resolver. Muito pelo contrário, a tendência é que ele piore, né? O problema piore. Então, né, o câmbio ele tem que estar perfeitamente saudável para fazer a troca do óleo do óleo. Ele é uma manutenção corretiva, tá? Perdão, desculpa, é uma manutenção preventiva. Estou dirigindo aqui, prestando atenção. É uma manutenção preventiva, ou seja, ela serve para prolongar, né, a vida útil, né, aumentar a durabilidade do câmbio, né? O câmbio que já tem problema, ele não vai deixar de ter problema com a troca do óleo do câmbio automático, tá? Isso não existe, isso não é verdade. Tá bom? Então agora chegando na loja a gente vai fazer o teste com uma amostrinha do fluido que está no câmbio hoje, agora o fluido atual, tá? Aqui é a última etapa da avaliação, né? A gente vai avaliar o óleo velho, tá? Então ele tá bom, não tem cheiro de queimado, mantém a característica avermelhada dele, tá? Esse óleo CVT da linha Toyota, ele é vermelho, tá? E aí a gente vê aqui que, né, a translucidez dele ainda tá bem razoável, tá? Uma translucidez boa, tá? Para um carro que está com 79 mil quilômetros. Muito provavelmente esse carro já fez alguma troca, nem que tenha sido de repente a parcial, tá? Ele já está com uma translucidez boa. Então quando você compara aqui, né, o óleo velho com o óleo novo, você vê que ele tem, né, ainda característica avermelhada, tá? E aqui é o óleo novo do lado, que é o óleo que vai entrar. A gente vai usar o Mobil, eu vou mostrar para vocês agora na hora de começar a carregar a máquina. E aí para o câmbio dele a gente vai usar o Mobil CVT, tá?
que atende aqui a especificação, né, dessa linha Toyota CVT, mantendo, né, a coloração original do óleo vermelho, tá? Ele não é verde como a grande maioria dos óleos CVTs, ele é vermelho, tá? Então a gente vai manter a coloração avermelhada. Vamos usar 9 litros, tá? A caixa vai pegar 7,5 e a gente vai usar 9 para poder garantir, né, a troca de 100% do óleo de câmbio automático e também para ajudar a gente na nivelação no processo final de verificação de nível. Terminando aqui de escoar já o óleo, né, da parte de baixo aqui, o que fica no cárter. Olha como ele ainda está bem vermelhinho, tá? Tem uma boa translucidez esse óleo ainda, tá? E aí né, ainda conserva a característica avermelhada dele. E aí daqui a pouco, a hora que terminar, a gente vai ver quanto é que saiu, para a gente saber exatamente quanto a gente precisa colocar, né, antes de começar o processo de troca para o carro, né, para a transmissão não trabalhar seco. Ó, aqui saiu um pouco mais de 4 litros, 4 litros e 100, tá? Que é o que a gente vai precisar, né, recolocar na parte de baixo aqui do cárter, né, justamente para que o câmbio não trabalhe a seco. Então esse processo ele é fundamental antes de começar o processo de troca, né, em si, é recolocar esse óleo, tá? A diferença, o restante, ele fica preso lá em cima no conversor de torque, tá? E aí a gente só consegue fazer a troca com a máquina. Aqui é a tampa do cárter do Yaris com seus ímãs, tá? Ele tem 3 ímãs, ó, um aqui, 2, 3. A gente vê que tem uma quantidade bem significativa aqui de limalhas, ó. Quantidade bem grande de limalhas, ou seja, ele está com 70 e poucos mil quilômetros, 79 mil quilômetros, né? Apesar do óleo ainda estar numa coloração boa, né? Você vê que, né, a limalha, que é o produto do atrito, né, das partes internas do câmbio, ela realmente acontece, né? E aí tá aqui, né, tanto o filtro quanto os ímãs servem justamente para poder fazer a retenção desse material. Aqui já dá para ver a parte de baixo do corpo de válvulas, nós já tiramos o filtro. Agora começar um processo de descarbonização e limpeza aqui desse componente antes de colocar o filtro novo. Aqui é o filtro velho, tá? A gente vê que, né, a condição dele já bem saturada, é o filtro original, o Filtran, tá? Tá bem saturado. A gente vai agora fazer a limpeza aqui do corpo de válvulas, colocar o filtro novo e aí eu mostro para vocês os detalhes aqui daqui a pouco. A tampa do cárter aqui já limpinha, com seus ímãs também, ó, devidamente higienizados, já limpinhos, pronto para entrar de volta lá pro cárter, tá? Esse aqui é o filtro que a gente vai usar, o filtro novo, tá? Tá aqui novinho, WFC 995 da Vega, específico para essa transmissão câmbio CVT. Filtro novo no lugar, tá? Corpo de válvulas aqui já limpo também, tá pronto para receber a tampa, né, limpinha agora. Vamos fechar aqui e começar, né, o processo. Aí a gente vai retirar aqui o trocador de calor, tá? Vamos colocar aqui uma flange, vamos adaptar uma flange aqui neste lugar aqui no trocador de calor, que é para usar a entrada e a saída do óleo, tá? E aí vamos abastecer com o que ficou faltando e depois vamos pro processo completo de troca. Esse aqui é o adaptador que a gente vai usar, né, para fazer a conexão com a máquina. Ele vai ali no lugar do trocador de calor, tá? Repara aqui que ele tem uma entrada e uma saída. A máquina identifica automaticamente, né, tanto faz, a gente não precisa se preocupar, né, com o fluxo, se é entrada ou se é saída, enfim, a máquina vai identificar automaticamente. Então ele vai aqui, ó, exatamente onde está o trocador de calor, tá? A gente vai soltar ele, vamos deixar ele de lado aqui, e aí no lugar dele vai entrar, né, aqui essa flange, para poder fazer a conexão com a máquina. A máquina já está conectada aqui, ó, a flange, como eu falei, tá? O trocador de calor está afastado, a flange está no lugar dele, conexão com a máquina aqui, tá? E agora a gente está injetando aquela litragem que nós tiramos, tá? Coloquei um pouquinho a mais, coloquei 4,5 litros, que é para ajudar a gente aqui já no processo de aferição de nível. Processo de troca com a máquina aqui em andamento, aí a gente vê o óleo novo entrando, tá? Aqui a gente consegue medir a pressão de entrada do óleo, tá? Aqui no display a gente vai vendo qual é o tempo que o processo agora está levando, né? Quanto já entrou e quanto ainda falta. E aqui o óleo usado, tá? Ele já começa a ficar na coloração avermelhada, tá? E aqui também, né, a pressão de retorno do óleo. O óleo está voltando para a máquina, ou seja, a bomba do carro está mandando, né, o óleo para a máquina e a máquina tem a sua bomba própria que manda o óleo para o carro. Fazendo a verificação do nível do óleo do câmbio automático aqui do Yaris agora, olha como ele ficou bem vermelhinho, tá? Translucidez excelente, o óleo está novo, tá? Agora é esperar gotejar e a gente já pode fechar esse bujão. Finalizando a troca do óleo do câmbio automático e do filtro do câmbio automático do Yaris, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra gente, que ajuda a fortalecer o canal, tá? Se inscreve também, porque aí toda vez que a gente postar um vídeo novo, né, você vai receber um aviso dizendo que tem um vídeo novo ali, você vai poder ver rapidinho, tá? E se também quiser, né, saber mais detalhes sobre a troca do óleo do câmbio automático do seu carro,
ou um orçamento também sem compromisso, manda uma mensagem para mim, eu vou deixar o número aqui na tela. Esse número, além do telefone, ele tem um WhatsApp também, né? Pode mandar uma mensagem que a gente responde, né? Explicando todo o procedimento, tudo certinho, tá? Ou se preferir, passa aqui na loja para tomar um café com a gente, tá bom? Vou ter o maior prazer em explicar tudo certinho, tá? E fazer um orçamento sem compromisso. Muito obrigado, até a próxima.